de carta, bilhete comemorativo. Como que eu devo escrever essa carta? Pra quem que eu vou escrever? O que que eu devo colocar nessa carta? Alguém pode me ajudar, por favor? Olá, queridos alunos, meu nome é Fernanda, eu sou professora de língua portuguesa da Escola F. Rolfes e é um prazer imenso poder ter a oportunidade de fazer essa viagem por Minas Gerais com vocês. Olá, eu sou a professora Geisiane, leciono Ciências e Biologia na Escola F. Rolfes. É um prazer conhecer você. A partir de agora, nós iremos ver em detalhes dicas para a elaboração de cartas de sucesso. Primeiro, nós faremos uma viagem com detalhes sobre como estruturar a sua carta, como vocês podem estruturar a carta de vocês. Em seguida, vem um exemplo de um conteúdo para vocês abordarem na carta e depois um exemplo prático, tá bom? Agora nós vamos com a professora Fernanda. Olá, pessoal! Essas dicas a respeito do gênero carta é muito importante para que a gente tenha, um bom resultado na produção da nossa carta. Eu acredito que essas dicas a respeito de como elaborar a carta vai ser muito importante para que a gente tenha, uma produção bacana e interessante a respeito da carta que fala sobre os 300 anos de Minas Gerais. O gênero carta pessoal, que é o que está sendo cobrado, trabalha com o íntimo, o pessoal, o sentimento de vocês. O gênero textual, da carta pessoal, que é a carta que o PET 300 nos convida a escrever, ela tem umas certas características e uma certa estrutura que deve ser seguida. Aí sim. Bem, pessoal, é muito importante, a gente seguir algumas regrinhas, na carta pessoal. Isso é primordial, essas regrinhas. Então, vamos lá ver essas regrinhas para que vocês consigam, produzir essa carta com bastante êxito, ok? Na carta pessoal, que é um gênero textual usado, para construir diálogo entre pessoas íntimas, sua principal característica é a presença de marcas de personalidade. Como assim? Você vai usar uma linguagem simples, você não tem necessariamente que usar uma linguagem formal. Por quê? Porque você está falando algo do seu interesse, algo que interessa a você, algo que faz parte da sua vida, tá bom? Então, a primeira regrinha que tem que ser seguida na carta pessoal é o local e a data. Então, antes de qualquer informação que você vá produzir na sua carta, você coloca, por exemplo, Viçosa, 28 de novembro de 2020, ok? Aí, a segunda regrinha é o vocativo. O nome do destinatário aparece logo abaixo do local e da data. Pode ser substituído ou estar junto ao nome, por expressões de saudações como caro amigo, tia querida, prezado presidente. Se você for mandar essa carta para uma pessoa íntima, você pode utilizar uma linguagem informal, na saudação e na despedida. Caso envie a sua carta para outras pessoas, que não sejam do seu convívio social, na sua despedida e na saudação é preciso utilizar uma linguagem formal. Prezado presidente, E na despedida, você não pode fazer um beijo, um abraço. Você vai ter que despedir formalmente, atenciosamente, ou aguardo o seu retorno. Fernanda, por exemplo, tá bom? Você pode enviar, então, essa carta para um amigo, para um parente, para um namorado, para uma autoridade, uma pessoa histórica que já morreu, ou um artista mineiro, não tem problema. Essa escolha do destinatário é sua. Alguns alunos ficam na dúvida só a respeito do vocativo, mas vocativo é isso, querido,
caro, prezado, tá bom? Então vamos lá, ok. Então no corpo da carta você vai contar com a introdução, o desenvolvimento e a conclusão do que pretende informar, né? A estrutura dessa carta, ela tem, né, por característica aproximar o remetente com o destinatário. Quem é o remetente? Sou eu que estou produzindo a carta. E o destinatário é aquela pessoa que eu escolhi para que eu possa escrever essa carta para ela, tá bom? É muito importante, né, a gente destacar que nesse corpo do texto eu vou descrever aquilo que me interessa a respeito do estado de Minas Gerais, aquilo que me desperta um desejo de contar para as pessoas, tá bom? E a despedida, né, que é a quarta parte da carta, da estrutura da carta, é a saudação do remetente, que pode ser de cunho formal ou informal. Por exemplo, atenciosamente seria formal, né? Ou beijos carinhosos e forte abraço, utilizando uma linguagem informal, se a pessoa tem uma intimidade maior com você, ok? E aí temos a assinatura. É claro que se eu estou escrevendo uma carta, eu preciso assinar essa carta. É muito importante que o remetente assine a carta, tá bom? Logo após a saudação de despedida. Tudo bem? Ok? Então, essa carta pessoal que nós vamos escrever é o que Minas Gerais representa para você. É claro que a gente tem uma gama de temas, né, de eixos temáticos muito grande para falar de Minas Gerais. E o que é mais importante nessa carta? Você ter domínio daquele assunto que você está falando, você ter prazer em falar sobre aquilo, porque aí a sua carta vai ficar muito mais interessante, a sua carta vai ficar muito mais agradável de ler, porque você acaba passando os seus sentimentos, as suas emoções para essa carta, ok? Vamos falar um pouquinho de um assunto que você pode abordar na sua carta. Assim você terá condições de argumentar, isso é, expor o seu ponto de vista sobre esse tema. Então a gente precisa dominar, né? A gente precisa ter uma clareza muito grande do assunto que a gente quer abordar na nossa carta, para que a nossa carta fique bem legal, ok? Outra coisa, não se esqueçam, né? A carta é um tipo de texto utilizado entre pessoas com o objetivo de se corresponderem entre si, contando novidades e trocando informações. Oi, pessoal, aqui é a professora Geisiane e eu trouxe para compartilhar com vocês esse momento de troca de conhecimentos para a produção da carta do PET especial, né, sobre os 300 anos de Minas Gerais, conhecimento mineiro e medicina popular. Lembrando que a medicina popular, ela existe juntamente com o homem e sua história, desde o início. As origens também do uso de ervas medicinais está atrelada à cultura indígena, até que nós sabemos que é riquíssima. Então, muito dos conhecimentos que nós temos sobre plantas medicinais advém do conhecimento dos indígenas. Além disso, as várias espécies que são utilizadas hoje nos chazinhos, nas preparações medicinais, são espécies que foram introduzidas de outros países, como, por exemplo, culturas europeia e africana. Temos essa cartilha da Federal de Minas Gerais, que ela traz vários aspectos interessantes. Ela está disponível online, a gente tem um link bem na parte de baixo da página. Traz vários conceitos fundamentais sobre o que é uma planta medicinal, o que é fitoterapia, que cuidados que a gente tem que ter ao, né, se submeter a esses cuidados. Então, a gente indica para quem tem mais curiosidade, pode acessar essa cartilha online, ela tem todo o respaldo científico de conhecimento com as informações que ela aborda. O que é uma planta medicinal? É a planta usada para tratamento de enfermidades. Esse conhecimento de que planta serve para tratamento é um conhecimento que é uma cultura muito antiga, né? Desde as nossas origens,
passando pelos indígenas e, por fim, né, civilizações que chegaram aqui, e as pessoas continuaram usando e fazendo testes. Então, as plantas que fazem, né, que conseguem tratar algum tipo de enfermidade. Isso é uma planta medicinal. E o que elas têm que tem essa propriedade de tratar enfermidades? Elas têm alguma composição química, que a gente chama de princípio ativo, que vai agir com aquele efeito esperado no tratamento da doença. Então, as plantas elas possuem essas substâncias, e a maioria dos fármacos, dos remédios que existem hoje, eles derivam de estudos de identificação desses princípios ativos e isolamento desses princípios, né? E aí a concentração deles em determinadas quantidades nas pílulas, nos comprimidos, né, na substância líquida. E o que é fitoterapia? É o tratamento que utiliza a matéria ativa vegetal, como as plantas medicinais, para a melhoria da saúde. Joia? Então, com esses conceitos básicos e com a parte de introdução histórica, nós podemos passar para a realidade das plantas medicinais em Minas Gerais. Né? Nós sabemos que o uso de plantas medicinais tem cada vez mais sido reduzido devido aos medicamentos industrializados. Antigamente, era muito comum ter o famoso chazinho, né? A pessoa ter um cultivo em casa de plantas, né? Que reduz dor de cabeça, reduz problemas no estômago, de fígado. Então, hoje, na verdade, muitas pessoas têm recorrido, a maioria das pessoas, aos medicamentos industrializados e reduzir esse uso de plantas medicinais. E uma das provas desse cenário é que os raizeiros têm desaparecido. Pessoas que são conhecidas, né, por saber muito sobre várias plantas e os efeitos fitoterápicos que elas têm sido reduzidos, tá? Isso é ruim para as pessoas em geral, inclusive para a ciência, porque essa tradição popular, esse conhecimento que é passado de geração em geração, é uma fonte importantíssima para estudo, de conhecimento para estudos de fitoquímica, farmacologia e parasitologia. Então, esses estudos que desenvolvem remédios, eles se baseiam nesses conhecimentos populares, né? Se investiga o uso popular para se respaldar, né? Ou para se encontrar o princípio ativo daquelas ervas que são usadas de modo medicinal, tá? Então, a gente tem esse cenário que é um problema. Um trabalho muito interessante, que é de 1989, também realizado pela UFMG, fez um levantamento em 84 cidades de Minas Gerais, entrevistando mais de 500 pessoas que eram conhecidas por usar fitoterápicos. Nesse estudo, ele obteve 5.500 essicatas. O que são essas essicatas? É a organização de amostras das plantas medicinais de modo que se permita identificar essas plantas, né? Que espécie que ela é, que família que essa planta pertence. Então, uma amostra da planta é recolhida, é costurada, fixada em uma folha que contém informações dessa planta. Então, ela fica armazenada em locais específicos e qualquer pessoa que quiser fazer comparação para identificar alguma espécie pode usar essas essicatas como modelo, né? Como base. Então, nesse estudo, se colheu, né, cerca de 5.500 essicatas para a identificação das espécies usadas, né, na fitoterapia, e elas foram identificadas como pertencentes a 84 diferentes famílias, 246 gêneros, 311 espécies vegetais. Olha a riqueza de conhecimento e de plantas que são usadas na medicina popular. E o perfil dos usuários, né, de pessoas que foram entrevistadas e eram conhecidas por usar essas plantas medicinais, tinha faixa etária entre 50 e 70 anos, baixa renda, pouca instrução e aprenderam sobre as plantas com seus pais e avós. Então, a gente vê como que é importante esse conhecimento que é passado de geração em geração. E aqui nós temos um exemplo, né, que é a macaé, Leonoros cílicos, da família Lebite, que é uma das famílias
que tem mais exemplares de plantas medicinais e ele é conhecido por combater dores no estômago e náuseas. Tem mais de 13 nomes populares diferentes. Isso é um cuidado que tem que ter, né? É bom a produção desse conhecimento respaldado pelas universidades dessa medicina popular, que às vezes a pessoa fala o nome popular e essa planta tem vários nomes. Então, não é tão confiável assim reconhecer uma planta medicinal apenas pelo seu nome popular, né? Então, precisa ter esse cuidado para não estar considerando a planta errada para o tratamento. Outra fonte de conhecimento muito importante para o uso seguro de plantas medicinais e que foi publicado aqui em Minas Gerais foi o trabalho em livro da Thelma, que é também uma das autoras do artigo que eu mostrei anteriormente. É um tratado de plantas medicinais. Ela é uma farmacêutica especializada nesse assunto e ela publicou um livro digital com 383 espécies de plantas, com desenhos, com ilustrações dessas plantas que ajudam na identificação, com indicações de que partes das plantas devem ser usadas e o modo de preparo, porque dependendo do princípio ativo, você consegue isolar ele conforme o modo de preparo que você usa. Então, essa produção foi muito importante para a preservação desse conhecimento popular em Minas Gerais e para a utilização segura dele pelas pessoas. Além disso, é interessante a gente pensar, porque a gente acha que é um assunto que é valorizado apenas pelas vovós. Que minha avó acha que é importante fazer um chá, mas não é. Na verdade, o SUS, ele tem reconhecido a importância de se garantir às pessoas acesso a fitoterápico. Tem um preço menor, né? E a pessoa pode ter o mesmo tratamento do que se ela obtivesse um fármaco, né? Então, existe a RENSUS, que é a Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse do SUS. São 71 espécies reconhecidas pelo SUS como de interesse médico. E aqui em Minas Gerais tem um programa estadual Componente Verde da Rede Farmácia de Minas, que tem por objetivo elaborar estratégias para facilitar o acesso dos usuários do SUS a plantas medicinais. Então, é bem interessante ver que o SUS tem considerado a utilização de fitoterápicos como alternativa viável, né, para as populações acessar tratamentos. Além disso, tem a empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, que é a FAMIG, que é ela que faz vários testes científicos, né, de cultivo, colheita, secagem de espécies de plantas medicinais, validadas cientificamente, que tem um efeito, né, de tratamento, né, de terapia. Então, essa empresa, ela faz esses cultivos em grande escala para serem oferecidas por esses programas do SUS que têm, né, tentado facilitar o acesso das pessoas a esses fitoterápicos. Isso é muito interessante e faz parte, sim, da nossa cultura, do nosso conhecimento, inclusive com um grande valor para a saúde pública. Aqui em Viçosa, foi publicado em abril de 2020, né, esse relatório, essa circular técnica, como uma iniciativa para que em Viçosa começasse a se espalhar esses conhecimentos de uso de plantas medicinais. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado todas essas informações. Elas são um dos eixos, né? Ela compõe um dos eixos que vocês podem usar para escrever as cartas de vocês. Eu citei aqui um exemplo de uma plantinha que tem valor medicinal. Mas e você? Que conhecimentos que você tem? Dos seus pais, das suas avós? Que chás que te oferecem? Então, você pode ter experiências associadas ao uso de plantas medicinais inúmeras que você pode usar para enriquecer sua carta. Eu e a professora Fernanda estamos apresentando para você uma alternativa de abordagem sobre uma das riquezas do estado de Minas Gerais. Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato conosco. Então, pessoal, só depois de tudo que a professora Geisiane nos contou, né, um assunto super interessante
super atual também, né? Porque a gente às vezes não tem esse conhecimento a respeito dessa medicina popular, desses remédios, né? O valor, né, desses chazinhos que a vovó sempre quer dar pra gente, e a gente às vezes esquece dessa cultura tão rica que é de Minas, né? Então, o que vocês acham? Vocês já estão prontos para escrever a carta de vocês? As características deste tipo textual são simples, mas há estrutura a ser seguida. Vocês não podem esquecer daquela estruturinha lá que eu sempre falei. O assunto é livre, geralmente de ordem íntima e sentimental. A carta é escrita em primeira pessoa e sempre visa um único tipo de interlocutor, um interlocutor específico. Não pode, você vai ter que escolher alguém para você escrever essa carta, ok? Aí aqui eu trago só um exemplo da estrutura mesmo da carta, né? Daquelas dicas que eu falei para vocês a respeito, né, dessa estrutura que a carta pessoal tem que seguir, da necessidade de seguir essa estrutura, que é a data e local, que é o vocativo, a saudação, o corpo do texto, o desenvolvimento, a conclusão, a despedida e a assinatura. Tudo bem? Então, aí, nesse exemplozinho que eu coloco aí, vocês têm toda aquela estrutura que deve ser seguida de uma carta pessoal. Então, é com muito prazer, né, que eu e a professora Geisiane montamos esse material para vocês. E se vocês tiverem se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato conosco, né? E se vocês desejarem escrever sobre esse assunto, vocês podem enviar para o nosso e-mail, né, a carta de vocês, ok? Muito obrigada, eu fico muito feliz por ter essa oportunidade de trabalhar com vocês esse assunto. Tchauzinho. Pessoal, só agradecendo a todos vocês por terem nos acompanhado até aqui. Eu espero que vocês aproveitem cada minuto, cada segundo desse vídeo e arrasem nas cartas de vocês. Beijos e até mais. Muito bem, pessoal. E não esqueçam do que eu digo sempre. Agora vocês têm conhecimento, mas mais importante do que o conhecimento é a imaginação.